Bom, em mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís, o candidato a ser sabatinado hoje será o candidato Geisael Marques. E a gente passa agora a contar o tempo, candidato, para que o senhor possa, então, para que a gente possa explanar o seu mini currículo, tá? Geisael Marques tem 41 anos, é natural de São Bento, formado em jornalismo pela Faculdade Estácio São Luís. Além disso, é publicitário e também apresentador de TV. Esta é a primeira vez que ele vai disputar as eleições para a Prefeitura da capital maranhense. Seja muito bem-vindo, Geisael. A partir de agora a gente já começa o primeiro tempo, serão 2 tempos de entrevista, 15 e 15. Ao final você terá ainda 2 minutos de considerações, então, para propor as suas propostas direcionadas ao público. Mobilidade urbana, que é um assunto que, na verdade, é extremamente recorrente e quem sofre diretamente é quem está em casa, esse trabalhador e essa trabalhadora que precisa acordar muito cedo, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, para poder chegar cedo no seu trabalho. E a gente sabe que São Luís cresceu, as pessoas estão buscando outras frentes de locais para poder viver e, indiscutivelmente, as linhas não atendem, né, esta grande demanda. Discutir mobilidade, candidato, para os próximos 4 anos, tendo, portanto, ainda, né, que enfrentar um contrato que a gente sabe que está vigente, onde quase ninguém consegue entender essas cláusulas contratuais, onde estabelece quais são os deveres e os direitos, no meio, repito, está a população sem ônibus, com a falta do ônibus, condições precárias, superlotação, sem falar, inclusive, dos terminais de integração para que essas pessoas possam ter, de fato, mobilidade. Na sua concepção e no seu plano de governo, o que regimenta exatamente a mobilidade para que quem está em casa entenda, basicamente, o que ele pode esperar para os próximos 4 anos? Olha, o tempo aqui é muito exíguo. Eu quero inclusive pedir às pessoas que acessem o nosso site geisael18.com.br para acompanhar todas as nossas propostas, inclusive com um pouco mais de detalhe também nas minhas redes sociais. Mas eu preciso dizer, Kate, que a licitação que foi feita em São Luís do transporte público não resolveu nada. E quero dizer a você de casa que as empresas que prestavam esse serviço antes da licitação são as mesmas que ainda prestam. Isso, inclusive, é suspeito. Eu vou buscar os caminhos jurídicos legais e, se eles existirem, eu vou anular essa licitação. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Eu vou buscar os caminhos legais para anular essa licitação e fazer uma nova concorrência para que, inclusive, empresas que prestam bons serviços em outras capitais possam concorrer aqui. Não é possível que empresário de ônibus em São Luís continue dando as cartas no transporte coletivo dessa cidade. Agora, quando a gente fala de mobilidade urbana, nós temos outros atores aí que são importantes ser lembrados. E mobilidade urbana também se trata de trânsito. E quando você fala de trânsito, fala de infraestrutura também. É tudo muito interligado. E por isso que eu falo que o próximo gestor de São Luís, ele precisa ser um nexialista. Precisa fazer nexo entre todas as áreas. Na mobilidade urbana, nós temos a proposta, inclusive, de mexer em leis. Por exemplo, lei dos taxistas, para dar condições para que o taxista ele concorra em pé de igualdade com os motoristas de aplicativo. Do mesmo modo, a lei dos aplicativos aprovada na Câmara não é boa. Nós pretendemos mexer também para dar condições boas para quem utiliza essas duas modalidades, táxi e aplicativo, e para quem trabalha também. De outro modo, os carrinhos lotação, que prestam excelente serviço, especialmente na área Itaquibacanga, nós temos que buscar um caminho legal para normatizar e legalizar esse serviço, que hoje eles atuam numa brecha da lei. Então, são vários atores. E quando a gente fala de mobilidade, fala também de ciclovias e ciclofaixas, que nós temos no nosso plano de governo. Acesse o nosso site e confira tudo. Nós estamos falando também de sinalização moderna, com sinais inteligentes. Está lá no nosso plano de governo, para melhorar a trafegabilidade. Mas o mais importante, eu quero destacar aqui que um novo corredor de transporte será tirado do papel em nossa gestão. Um corredor de transporte que começa na BR-135, na Vila Funil, passa ali, abeirando o muro da Infraero, passa pelo Parque Independência, atravessa a Maiobinha, chega até a Estrada da Maioba. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai da Estrada da Maioba até o Araçagi, onde o governo do estado já está implantando o BRT. Esse projeto já existe, está no Ministério das Cidades. Faz tempo, chegou a ter recurso empenhado, inclusive. Ninguém teve coragem de tirar do papel. Nós vamos buscar parceria com o governo federal e com o governo estadual para tirar do papel esse corredor de transporte, que é importante, porque aquela região por onde passa, eu já citei aqui, ali, por exemplo, na área do São Raimundo, Santa Bárbara, Cascavel, teve um grande boom no que diz respeito a imóveis de habitação popular. Entretanto, os serviços públicos não cresceram na mesma proporção, como o transporte público, por exemplo. E nós queremos buscar solução para oferecer, claro, qualidade de vida, inclusive no modo das pessoas se deslocarem para essas pessoas dessa região.
Candidato, eu imagino que seja em médio e longo prazo, principalmente em razão da busca por esse recurso. Em curto prazo, que é o que a população, o cidadão precisa obter a informação, o que é que o senhor pensa em fazer para ao menos minimizar essa situação de poder pegar o ônibus, de ter acesso a esse transporte, principalmente para esse trabalhador também que está à noite trabalhando, né? Que muitas vezes sai desse trabalho meia-noite, por exemplo, precisa contar aí com um corujão, só tem uma passagem para poder voltar para casa, não tem como disponibilizar de táxi, de aplicativo, enfim. Coisas que podem ser mexidas imediatamente, por exemplo, é a mudança no bilhete único. Eu vejo até que tem outros candidatos que têm a mesma proposta, eu acho que são propostas boas, a diferença é de quem pode ou de quem não pode implementar. Eu acho que nós temos condições de implementar justamente pela nossa forma de caminhar de maneira independente, sem estar atrelado a esses grupos políticos e financeiros que geralmente, veja bem, a trama, o entremeado do poder faz com que os empresários estejam ligados também a esses grupos políticos. Então parece assim, não mexe comigo que eu não mexo contigo, eu vou mexer, eu estou dizendo, eu vou mexer, não tenho rabo preso com ninguém, eu vou fazer o que precisar ser feito, minha senhora, meu senhor, tenha confiança que eu tenho condição de fazer por causa da independência e da liberdade, da maneira como nós estamos caminhando. Bilhete único, outra coisa, chega ônibus novo, aí a prefeitura lardeia, ônibus novo, vai lá no Recanto Verde ver se tem ônibus novo, vai lá na Vila Itamar ver se tem ônibus novo, vai lá no Maracujá ver se tem ônibus novo, quer dizer que só chega ônibus novo para a classe média, tem que chegar também para o pessoal da zona rural, para o pessoal da periferia. Tem que ter condição de transporte digno, não somente para quem mora nessa região mais aproximada do centro da cidade, não. A região da zona rural sofre muito com isso. E é possível, sim, que a gente atue nisso de forma imediata. Outra coisa, você tocou numa coisa muito importante. Eu vou fazer um lanche bem ali no Deck Delícia, na Coama ali, e 10 horas o rapaz já tem que fechar o trailer, porque se ele perder o ônibus dele, meu Deus do céu, só pega o corujão. É um absurdo que o trabalhador, ele tenha que sair às pressas do seu trabalho, e se ele perder um ônibus, ele só vai chegar em casa 1h da manhã. O que a gente resolve isso como? Tem ordem de serviço para a quantidade X de ônibus na cidade, e o empresário não bota para rodar. Como é que resolve? Subprefeitura, com a Superintendência de Trânsito e Transporte, fiscalizando, botando para rodar. E outra coisa, não pode eles fazerem o que quiserem e não ter punição. É preciso que a gente tenha regras e tenha mecanismo de gestão para punir. Vem cá, quantos ônibus aí na ordem de serviço? Para rodar até que horas? E aí, a Superintendência de Trânsito e Transporte atua nisso, multa. E, parceiro, é o seguinte, transporte público, os empresários aqui vivem reclamando. Porque está tendo prejuízo, não dá lucro. Pega o beco, parceiro. Te manda, sai, abre, que tem outro empresário querendo trabalhar. Fica só reclamando e não larga o osso.